Eu preciso fazer uma coisa, mas eu não sei se eu consigo. Eu tô com medo, tio. Eu tô cansado de decepcionar todo mundo. Você é o único que me entende. Como eu queria que tivesse aqui. E aí pessoal, tudo certo? Eu sou o Nicolas e seja muito bem-vindo! Hoje a gente vai falar sobre uma animação que, quando foi anunciada, causou espanto para muita gente e até foi vista com maus olhos por alguns fãs. Mas depois do lançamento, muita gente ficou de boca aberta com a qualidade da trilha sonora e principalmente com a questão da construção da história. E eu tô falando, é claro, de Homem-Aranha no Aranhaverso. Lembre-se, o que torna você diferente é o que faz de você Homem-Aranha. Aí, seu guarda, eu te amo. Peraí, o quê? Na boa, quem participou da construção desse filme merece todo o reconhecimento do mundo, merece muitos méritos. Os caras conseguiram construir uma narrativa que ficou fácil de entender para quem não acompanha os quadrinhos, e quem é fã fissurado nas histórias não ficou entediado ou algo parecido. Na boa, eu não vi ninguém reclamando desse filme, tanto do lado da galera que é leiga, que não conhece nada das histórias, quanto a galera que entende muito. E quando a gente vê esse tipo de feedback, parece algo meio estranho. Porque, vamos combinar, rever toda vez aquela origem do personagem é cansativo e todo mundo já sabe o que acontece. Mesmo sendo versões alternativas, o processo é basicamente o mesmo. Porém, o grande trunfo dessa animação é o modo que ela apresenta esse momento, onde eles acabam criando uma atmosfera de acontecimentos tão curiosos e profundos que quando chega na origem do herói, eles acabam construindo algo extremamente único e genial. E falando sobre genialidade, tá aí. Esse filme é uma obra que traz a diversidade, reflexões sobre a vida de um adolescente e até sobre a perspectiva dos adultos também, e é claro, uma inovação por completo, especialmente em algo que torna ela única, que é o traço, o jeito que eles deram vida para essa arte. O filme já começa apresentando quem é o Homem-Aranha e contextualizando aquela versão naquele universo. A conversa com o tio Ben, um mega resumo dos últimos 10 anos dele como herói. E detalhe, quem é fã da trilogia e viveu os momentos lá do Tobey Maguire como Homem-Aranha no cinema, vendo na telona, e viu aqui representações, referências a esses momentos, mas de alguma forma mais cômicas ou mais adaptadas, mas quem conhece, pegou as referências. E quando viu isso, ficou tipo... Cara, isso é do Tobey, velho. E cara, na boa, nos primeiros minutos, os caras já conseguem pegar a atenção da geração anterior que viu os filmes do Homem-Aranha. Por isso não importa o quanto eu apanho, eu sempre encontro um jeito de me levantar. Na boa, tinha referência até a dancinha do mal. Prefiro nem comentar. Em seguida, já corta pro Miles no quarto dele desenhando, e ele tá lá fazendo alguns tipos de letterings, estilizando com fontes para grafite. E um detalhe curioso é que logo acima dele tem algumas artes que indiretamente fazem referência aí ao Batman e Superman. E nesse momento do Miles desenhando, cara, é um momento que eu me identifico muito. Eu não sei vocês se você desenha, faz alguma arte, mas o processo pode ser muito parecido. Colocar um fonezinho, ficar ali desenhando, esquecer do mundo ao seu redor. E para quem me acompanha no Instagram sabe que alguns meses atrás aí eu voltei a praticar desenho, tanto que até fui atrás até de uma pasta para colocar alguns que eu fiz aí durante esse problema que a gente tá passando no mundo, cara. E na boa, quem me acompanha no Instagram até já viu antes desse vídeo, que é a minha arte aí do Homem-Aranha do PlayStation 4. Pera aí, ó. E quando eu vejo a galera chamando o Miles enquanto ele tá ali com fone desenhando, cantando, curtindo aquele momento, eu fico tipo, cara, eu fico exatamente do mesmo jeito. Eu me desligo completamente do mundo ao meu redor. Oi! O
Miles vai então em direção à sua nova escola, que é um pouco mais distante da antiga, e no trajeto ele vai enchendo de adesivos que ele produziu, mas acaba tropeçando e esbarra com o pai dele no caminho, que tá ali monitorando o bairro. Na conversa dos dois, a gente percebe que o pai do Miles não vê valor nessa visão que ele tem sobre o entorno do ambiente que ele vive, que ele curte arte de um jeito diferente, que é o grafite, por exemplo. Aqui, o pai do Miles também tenta citar a frase do tio Ben, que aparentemente tinha aparecido em algum serial do Homem-Aranha, e também a gente percebe que o pai dele não simpatiza muito com o herói. Homem-Aranha, esse mascarado sai uma vez por dia, zip zap zup, e não dá satisfação a ninguém, não é? É, pai, é. Enquanto isso, meus homens estão na rua, É. arriscando a vida, sem máscara. O Miles chega então na escola, no Instituto Visão, que é uma escola particular, mais elitista ali. E ele comenta com o pai que ele não quer estar ali, que ele prefere estudar com gente da mesma galera que ele, da mesma classe social. Porém, como ele foi aprovado graças às notas dele, graças a uma prova e tudo mais, o pai dele insiste e diz que o lugar dele, né, que ele merece estar ali. E cara, na boa, eu vi algo muito parecido também com isso que o Miles tá passando aqui também. Sério, não é brincadeira. Aconteceu algo muito parecido mesmo. E eu já contei isso no meu vídeo sobre o TCC, onde eu acabei estudando em colégio público por um bom tempo e acabei passando por uma escola particular aqui perto. Era um mundo totalmente novo, onde agora todos tinham que usar uniforme, usavam celulares com Bluetooth, coisa que na época era muito top. Só quem era o top do top tinha celular com Bluetooth. E eu nem celular próprio tinha lá nos primeiros anos. E cara, o ritmo dos estudos era muito mais insano de tudo que eu já tinha visto até ali. Resumindo, no meu caso, eu me sentia totalmente deslocado no meio daquela galera. Einstein disse que o tempo é relativo, né? Eu não tô atrasado. De repente, vocês estão adiantados. Foi mal, foi só pra descontrair. Assim que a aula termina, a professora chama então o Miles para conversar e percebe que ele tá forçando uma reprovação para ser mandado para fora, já que se dependesse do pai dele, isso não aconteceria. E aqui a gente percebe algo que a minha geração viveu e ainda vive bastante, acaba se cobrando muito, e talvez a nova geração não sofra tanto com isso, já é algo mais flexibilizado, eu acho. Mas é a questão das grandes expectativas. Em todo lugar, no celular, televisão, banners na rua, anúncios, a gente encontra pessoas querendo que você seja o melhor de todos a todo tempo. Estude enquanto eles saem, trabalhe enquanto eles dormem. E eu vou contar um segredo para você. Se você fazer isso constantemente, o que vai acontecer é que a tua cabeça vai fritar, vai dar um burnout antes dos 30 anos. É sério. Existem situações em que tem pais, por exemplo, que colocam na cabeça do filho que ele tem que ser um arquiteto, um médico, um engenheiro, e nem ao menos perguntam o que tu quer realmente da vida, o que tu prospecta daqui pra frente, ou às vezes tu nem precisa pensar em nada naquele momento, sabe? Tu quer só viver cada dia ali uma vez por vez, sabe? Fazer a tua arte, como é, por exemplo, o Miles. Não é algo obrigatório tu já saber o que vai ser daqui 10, 20 anos. Até porque, constantemente, as nossas opiniões mudam. A tua opinião não vai ser a mesma do que foi um ano atrás. Então imagina como é que tu vai saber o que tu vai ser daqui 10 anos exatamente. Então, da mesma forma que o Homem-Aranha, nos primórdios da criação dele, lá nos anos 60, se comunicava com os jovens que se sentiam excluídos, não eram reconhecidos nas escolas, sabe? Aquela galera que sofria bullying por ser chamado de nerd, geek. Hoje, o Miles Morales, por exemplo, que é a grande questão desse vídeo, se comunica com a nova geração. A galera que sofre pressão tanto por parte dos professores ou até mesmo dos próprios pais, para que eles sigam algo que muitas vezes eles não se identifiquem. Eu vou passar uma redação para você. Não é sobre física, é sobre você e a pessoa que você quer se tornar. Morales então vai até a casa do seu tio Aaron, que é uma das pessoas com quem ele mais se identifica, com onde tem uma conexão mais forte. Isso porque o tio é quem apoia ele, conversa de uma forma mais descolada, mais próxima do jeito que ele mesmo fala, mas o principal fator é o fato de apoiar e demonstrar interesse nas coisas que o sobrinho produz, que é a arte, vir com admiração e incentivo. Tanto que ele até pergunta se ele já tinha grafitado aquele último desenho e ainda instiga ele para sair para grafitar alguma parede, algum lugar.
Os dois vão até o metrô e o Miles revela então a arte final que veio de inspiração sobre o dever de casa, sem expectativas. Sem esperanças. É doido demais? Não, cara. Eu te entendo perfeitamente, tá sabendo? Agora, lembra que eu falei no começo sobre a questão de inovação que essa animação trabalha? Pegar algo que todo mundo já conhece, que é a origem do Peter Parker como Homem-Aranha e fazer algo novo? Aqui é tudo ainda mais natural do que qualquer outra situação que você já viu. O fato do Miles e o tio dele irem para um lugar como aquele no metrô para grafitar, um local que é escuro, úmido, um local que uma aranha certamente poderia ser encontrada, e também é um lugar mais isolado, mais escondido para fazer a arte, e também o momento dele parar para regular o celular para tirar uma foto para postar no Instagram, e ali acontece a transformação. E nesse momento, a música sobe muito, fica frenético, com os cortes rápidos, e quando a gente pensa que vai ter uma grande virada, isso acontece. Miles, vambora. No dia seguinte, o Miles acorda todo desnorteado e meio paranoico, com os pensamentos meio altos, veste a calça e pensa, caramba, eu cresci. É a puberdade. Eu cheguei na puberdade. Um pouco depois de tudo isso, ele tá nos corredores e ele acaba esbarrando com a Gwen, ou em partes, Gwanda, mas com o G mudo. Eu sou Wanda. Peraí, seu nome é Wanda? É, Wanda, sem o G. Foi só zoeira. E ali ele usa a habilidade científica comprovada apenas pelo tio dele. Aê. Então tá, né? Os poderes estão ligados ao máximo e o Miles fica apavorado, e todas as reações que ele tem com tudo aquilo, ele acaba descobrindo depois, numa revista em quadrinhos que estava já no quarto dele, que aconteceu exatamente nas histórias. Obviamente, ele fica apavorado com tudo isso que está acontecendo e tenta ligar para o pai dele, mas não acontece. Provavelmente, ele pensou o seguinte: se meu pai não liga para coisas menores, imagina que vai ligar para isso, vai dizer que eu estou inventando mais coisas para cair fora daqui. O Miles então decide refazer os seus passos de tudo que ele fez na noite anterior. E a gente descobre que a aranha radioativa não apareceu tão aleatoriamente ali, já que ali, aquele lugar próximo onde ele grafitou, fica a empresa Alchemax, que é responsável por tudo isso. E por ironia do destino, ou não, ele realmente precisava estar ali naquele momento. Pensei que eu fosse o único. Somos iguais. Eu não quero ser. Você não tem escolha, garoto. O Morales, então, acaba indo parar no meio de um grande confronto que estava acontecendo ali no subterrâneo. Ele pensa em ajudar o Homem-Aranha, mas ele pensa melhor, tipo, não, tá maluco? Vou ficar por aqui. O Duende Verde, o Gatuno conseguem segurar o herói, o Rei do Crime aparece e tudo isso a gente descobre que faz parte de um projeto para tentar trazer a esposa do Wilson Fisk de volta à vida, através de uma outra realidade. Mas tudo começa a ficar fora de controle. Pedaços da cidade acabam sofrendo grandes alterações e ficando tudo bugado, e o lugar do teste também começa a ficar todo ruim, começa a cair, tanto que até uma das partes do teto atinge o Duende Verde. O Aranha então vai em direção ao painel de controle, mas o Duende Verde aparece e consegue segurar ele de novo, mas dessa vez ele acaba sendo exposto no meio desse teste. Tudo vai pelos ares, a gente vê vários escombros espalhados e o Homem-Aranha jogado num canto, e a gente fica se perguntando, será que ele vai sair dali? Não, ele vai sair dessa, né? O Homem-Aranha sempre consegue. Vai dar tudo certo. Pra que falar, né? O Miles, vendo tudo aquilo, acaba tomando um susto e faz alguns barulhos, e é óbvio que o Rei do Crime ia mandar algum dos capangas dele irem atrás dele. E é nesse momento que a gente começa a ficar com o coração quase tendo um ataque cardíaco, porque, meu Deus, o que é essa trilha sonora quando o Gatuno tá perseguindo ele? Mata ele. E seguinte, lembra do começo do vídeo onde a gente viu aquela conversa do Miles com o pai dele e a gente percebeu que
Ele não gostava do Homem-Aranha, ele não ouvia o que o Miles tinha para oferecer, não deixava ele escolher as coisas que ele queria fazer. Então pensa tudo isso que já aconteceu antes, somado ao fato dele ter a noção de que agora ele seria um novo Homem-Aranha. E além de tudo isso que estava rolando na cabeça dele, alguns minutos depois, ele escuta a notícia de que o Homem-Aranha foi encontrado morto. E a cena da população vendo a notícia nos smartphones, naquelas grandes telas que tem na Times Square, a música vai subindo e, cara, todo esse momento por completo chega a arrepiar. Ele não pediu para ter poderes, mas escolheu ser o Homem-Aranha. Depois de tudo isso, acontece um fato curioso e é muito bacana como essa animação brinca com o que a gente acha que é óbvio. Um grande exemplo disso é quando ele escuta o discurso da Mary Jane, sabe que tá falando diretamente com ele, ou na verdade com todo mundo, mas ele sabe que no fundo é pra ele, ele sobe num prédio e tenta agir como Homem-Aranha, mas não dá certo. Mas aí ele olha pra cima e pensa, não, vamos tentar de novo. Aí ele sobe, ele chega em direção da ponta do prédio, mas ele não ia pular. Mas por culpa do cadarço desamarrado, de novo ele tropeça, ele cai, e o dispositivo que o Peter tinha confiado a ele acaba quebrando. Em seguida, tem um momento em que a gente pensa ser o Gatuno chegando, mas na verdade é outro Peter Parker no local onde o anterior foi enterrado. E essa versão de Homem-Aranha que surge é uma versão muito mais velha do que a anterior, muito mais experiente, já passou por muita coisa e demonstra ser até desmotivado com o fato de ser herói, a ponto dele nem aguentar mais ouvir a frase do tio Ben. Com grandes poderes, Nem vem completa grande... essa frase, garoto. Chega, tá? Não aguento mais. Os dois decidem então se unir para conseguir resolver esse problema multiversal. E eles vão até a empresa Alchemax. E quando chegam lá, descobrem que a Doutora Octavius está envolvida com o rei do crime no projeto. E eles tentam hackear o PC dela para conseguir os arquivos para desativar aquele aparelho multiversal, mas as coisas não saem como planejado. Nesse momento, a gente finalmente conhece a Doutora Octopus e também a gente encontra a Gwen infiltrada ali na empresa investigando. Os dois aranhas tentam fugir pela floresta, as coisas ficam feias, a situação fica bem apertada, mas aí isso acontece. Mais tarde, naquele mesmo dia, essas versões de aranha vão até a casa da tia May. E lá ocorre uma reunião de miranhas, né? Porque além dos três ali irem tentar desenvolver o trequinho para salvar o multiverso, ainda encontram uma base secreta do antigo aranha juntamente com mais 3 versões alternativas, sendo uma mais única do que a outra. Mas, de novo, o Miles vive uma situação de pressão de todos os lados, né? Anteriormente tinha sido com os professores, com o pai dele, também do Homem-Aranha lá, confiando a ele aquele dispositivo, e agora tem essas 3 versões de aranhas aí, cobrando dos poderes dele, né? Será que ele consegue fazer isso? Será que ele é capaz de lutar contra os bandidos? E, cara, ele não consegue. Ele não consegue usar os poderes dele de forma intencional. Então, enquanto essas outras versões se reúnem lá no fundo para conversar, o Miles sente que desapontou de novo todos ao redor e acaba ficando invisível e vai embora. Ele ficou invisível. Agora, a gente tem novamente uma sequência de cenas incríveis, que é aquela construção da relação do Miles com o tio Aaron. Na boa, eu ouso afirmar aqui pra vocês que às vezes me parece até melhor que a ligação do Peter com o tio Ben, mas o fator emocional faz ainda eu preferir essa parceria do Ben e do Peter. Mas esses dois também não perdem em nada. O Miles então vê que tudo ao redor dele tá complicado, mais do que nunca. Ele tá com medo com tudo que tá acontecendo, medo de não ser bom o suficiente para fazer o que ele deve fazer e triste por decepcionar tanta gente que sempre tá esperando algo a mais dele. Mas aí...
E na boa, eu já falo aqui pra vocês, a última vez que eu tinha levado um jumpscare em filme de herói, assim, de me grudar na cadeira, tinha sido lá com o Homem-Aranha de 2002, naquela cena que o Duende Verde vai na tela, dá um grito. E esses momentos do Gatuno, rapaz, cara, toda vez eu tomo o mesmo susto. O mesmo. Pois é, o Miles descobre que, na verdade, o tio dele, que ele tanto admirava e se inspirava muitas vezes, era um comparsa do Rei do Crime. Ele é seguido então até a casa da Tia May e um grande confronto acontece por lá. Então o Miles é pego. E antes que ele acabasse morrendo, acaba revelando a identidade ao tio. E aqui certamente é um dos momentos mais pesados desse filme, porque o tio Aaron se recusa a matá-lo. E o Rei do Crime, sem hesitar nem um pouco, atira. Em seguida, o pai do Miles vai até aquele beco onde eles estavam, vê o Aaron morto ali junto com uma figura de Homem-Aranha que estava junto, sem desconfiar que era o próprio filho, e ele avisa a todas as unidades de polícia de Nova York que esse novo Homem-Aranha é mais perigoso do que eles imaginavam. Miles volta então pro quarto dele, lá no Instituto Visão. Essa sequência de cenas agora, que foi uma atrás da outra, elas têm um peso tão grande que eu queria poder colocar todas, ela de maneira completa, aqui para vocês. Ali, os outros Homens-Aranha aparecem e relembram o Miles que eles também perderam parentes nesse processo. Para alguns, foi o tio, para outro, um amigo e até mesmo o próprio pai. E através disso, vem mais uma das várias lições que a gente aprende com esses personagens. Que nesse trabalho, nem sempre a gente consegue salvar todo mundo. Miles, a parte mais difícil disso é que não dá pra salvar todo mundo. E o Peter ainda tenta dar mais uma chance pro Miles provar que ele pode ir com eles, que ele pode tentar ajudar a salvar toda a cidade, todo mundo, mas não dá certo. Ele novamente não consegue demonstrar os poderes dele de maneira intencional. Eu sei o quanto você quer isso, garoto. Pobrezinho. O final do dia se aproxima e o Miles continua preso naquela cadeira. Mas ele escuta alguém que está vindo lá pelo corredor e se aproxima da porta. Era o seu pai, querendo conversar. A morte do tio Aaron não serviu apenas para o Miles começar a entender o que é ser um herói, mas também para o seu pai rever o jeito que ele estava agindo, o modo que ele tratava o filho, e mesmo que fosse com as melhores intenções do mundo, ele entendeu que não era a forma correta. Nem sempre eu faço o que você quer que eu faça, nem falo o que você quer que eu fale. É que eu vejo esse brilho em você. É incrível. É por isso que eu insisto. Ele é só seu. Pode fazer coisas ótimas com esse dom. Depois disso, tudo muda. E mais tarde, o Miles finalmente se torna o Homem-Aranha. Like, what's up, danger? Like, what's up, danger? Can't stop me now. Travel 200 miles, I'm knocking at your door. And I don't really care if you ain't down. Come on, what's up, danger? Os outros aranhas chegam então no local onde aquele reator multiversal está escondido, mas nesse local ao mesmo tempo está rolando um grande evento em homenagem ao Homem-Aranha, onde as pessoas estão lá para falar bem dele, lembrar do grande herói que ele foi, e até tem o Wilson Fisk. O Rei do Crime tá falando até que eles eram bem próximos, eram chegados e... Na boa, esse cara é um porco sem vergonha. Esqueceu que eu tô aqui, é? Tá, foi mal. Então, o grupo de heróis decide se disfarçar de garçons. E o Peter acaba se aproximando da Mary Jane e bate aquela bad. Olha, foi bom conversar com você. Com você eu encheria isso tudo de pãozinho fresco. Tá tudo bem contigo? Tá tudo ótimo. A Mary Jane só pede uns pãozinhos extras na mesa dela e, cara, aqui rola uma brincadeira aí no meio da conversa, onde essa questão de pãozinho
se referia ao fato dele poder dar um filho para ela, que lá no começo do filme ele comenta que a Mary Jane queria ter filhos, mas ele ficou com medo. Tipo, o fato de ter filhos deixou o Peter com mais medo do que enfrentar grandes vilões e vilões mutantes e qualquer outra coisa. Chegamos então nos momentos finais do filme, e aqui se você está assistindo pelo computador, é um grande momento para salvar em grandes papéis de parede. Na boa, é só você ir pausando a maioria das cenas que dá para aproveitar muita coisa. A máquina então é ativada e tudo foge ainda mais do controle do que da última vez. Tem até caminhão de outra realidade passando, sprays de tinta, até um satélite. E aos poucos, cada versão alternativa começa a voltar para sua determinada realidade. E repara que esse filme traça várias linhas de amadurecimento, né, dos personagens, sendo então o pai do Miles, do tio do Miles, o próprio Miles e até mesmo o Peter B. Parker, que não sentia confiança nos outros e até nas próprias atitudes dele. Ele era um Homem-Aranha muito inseguro de muita coisa, sem esquecer também o medo constante que ele tinha de fracassar. Mas no final, ele entende tudo isso. Mandou bem, garoto. O confronto termina, o rei do crime acaba perdendo, e a gente entende o porquê que ele fez tudo isso. E realmente o vilão aqui é muito bom, a motivação é muito convincente, cara. E a gente tem novamente a conversa do Miles com o pai dele, e, cara, que é tudo mais incrível ainda. Ele lá, no topo de um prédio, vestido de Homem-Aranha, ligando, e ele pergunta se sabe quem matou o tio Aaron, e ele responde que achava que era alguém, mas se enganou. E ainda ele fala pro Miles que, se o Miles tiver algum tempo e quiser, ele queria sair com ele para encontrar alguma parede legal para que o Miles pudesse fazer a sua arte. E depois de ouvir tudo isso, ele não consegue nem se segurar, ele não consegue se conter, ele até chora, volta a vestir a máscara de Homem-Aranha e vai até lá embaixo falar com o pai dele, tentando ainda manter a identidade secreta daquele jeito, meio com umas indiretas, mas ele tinha que falar o que ele sentia naquele momento. Te amo, cara. Peraí, o quê? Agora, o Miles se apresenta como o Homem-Aranha definitivo daquele universo. E nos últimos segundinhos de tela, a gente tem um gancho aí para Homem-Aranha no Aranhaverso 2, quando um portal se abre no teto ali do quarto dele, no Instituto Visão, e a gente escuta a Gwen Stacy chamando ele. E eu não sei vocês, mas eu espero muito desse próximo filme. Homem-Aranha no Aranhaverso foi sim uma das coisas mais incríveis que eu já assisti, e eu não sou o único a pensar isso, porque eu já vi muitas pessoas comentando que depois da sessão elas saíram de lá inspiradas. Tudo isso indicando então que essa produção foi mais do que um sucesso. Com um orçamento de mais de 90 milhões de dólares, ela acabou faturando mais de 375 milhões de dólares. E no final do ano conseguiu a façanha de ganhar um Oscar de melhor animação daquele ano, que não é pra menos, né? Foi uma das coisas mais únicas que eu já vi. O jeito que foi animado, o traço, cores, era quase como se a gente estivesse assistindo na grande telona um quadrinho vivo. E sabe aqueles momentos que ao invés de usarem um desfoque normal, tinha algum tipo de textura duplicada, na hora dos glitches parecia um 3D que não era 3D, meio 2D? Então, tudo isso foi inspirado em quadrinhos antigos. Pois é, tudo foi pensado com carinho para ficar o mais próximo de um quadrinho animado mesmo, já que antigamente, bem lá no passado, tinham várias dessas texturas e os estilos de rastro, sem esquecer o toque de 12 frames por segundo. Pois é, geralmente os filmes vão a 24 frames e animações a 30, às vezes até 60, de forma que fique o mais fluido possível. E algo que dá para acrescentar aqui é que essa animação não era 100% CGI. Em alguns momentos eram realmente traços feitos à mão. Parte do escopo e do dinamismo que temos nesse filme seria impossível de alcançar. 90% disso sem o CGI, disse Persiek. Mas os pequenos detalhes íntimos, a expressividade da linha funcionando nos personagens, depende das mãos de pessoas desenhando na tela. O processo foi tão intenso que levou cerca de 1,5 semanas para fazer apenas 2 segundos de tempo de tela. Esse filme com certeza é um dos mais importantes com temática de Homem-Aranha. Além de representar uma versão que só foi apresentada lá em 2011 e que não fazia tanto sucesso e para alguns era até mal vista e mal falada, hoje é uma das mais inspiradoras e queridas. Tanto que até jogo solo ele ganhou recentemente, vendendo mais de 4 milhões de cópias. E no fim, tu me pergunta, Miles Morales é um substituto do Peter Parker? Miles Morales é melhor que o Homem-Aranha do Peter Parker?
E eu vou te falar, cara, que tudo isso que tu tá questionando são as questões erradas para botar em pauta. Até porque cada versão tem os seus prós e contras e cada uma é importante à sua maneira. E uma coisa muito importante que eu quero deixar extremamente clara aqui para vocês, pessoal, é que o mundo tá sempre mudando. E segundo o Stan Lee, a Marvel sempre será um reflexo do mundo. Que essas histórias têm espaços para todos, independente de raça, gênero, religião ou cor de pele. As únicas coisas que não têm espaço aqui e nunca vão ter é o ódio e a intolerância. E aí, gostou desse vídeo? Então não esquece de deixar o teu gostei aqui embaixo, comentar sobre tudo isso, e se você é novo ou nova por aqui, fica o convite para você se inscrever também. Fechou? E se você está começando a conhecer as histórias do Homem-Aranha ou já é um fã de longa data do personagem, fica aqui o convite para conhecer os outros vídeos. Tem aqui curiosidades, análises psicológicas dos personagens, tanto do próprio Homem-Aranha quanto de alguns vilões. Então, eu tenho certeza que você vai gostar bastante. Lembrando que o canal possui um servidor totalmente gratuito lá no Discord, o link está aqui embaixo na descrição, junto com as minhas outras redes sociais, como o Twitter, o Instagram, que caso você não me siga, fica aqui o convite também. Então, é isso, pessoal. Eu vejo você no próximo vídeo, um forte abraço e valeu!